dessa manhã. Estamos aí abrindo a semana, essa semana maravilhosa do mês de maio. E na segunda-feira nós fazemos o estudo do Sermão Profético. Sermão Profético está iniciado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que eu já vou inclusive trazer aqui para nós. Então está aqui, capítulo 24, versículos de 1 a 14 do Evangelho de Mateus. Nós estamos fazendo a análise desse sermão profético, que se inicia no capítulo 24, e hoje, mais especificamente, nós vamos trabalhar o versículo 8. Então eu vou ler aqui para nós. Vou ler o 7 para contextualizar. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Aí vem o versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então hoje nós vamos falar das dores, Especificamente a dor amiga. A dor amiga. Muito bem, então nós vamos trazer aqui os textos. Vamos trabalhar hoje o texto de Leon Denis, que está no livro Ainda Não É o Fim. Esse livro foi ditado pelos espíritos Bezerra de Menezes, Honório Abreu e Leon Denis, através da médium Janaína Farias. E a editora que publicou é a editora Ser. Então nós vamos fazer uma leitura e em seguida vamos fazer os nossos comentários. Então, texto do espírito Leon Denis. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, 8. Muita vez, ainda na experiência da vida terrena, o ser vê na mesma vivência a sanção da lei que lhe dormita na consciência, colhendo desde cedo o resultado do plantio imediato. Todas as atitudes boas e menos dignas, repercutindo no éter, entram em ressonância com atitudes análogas. Assim, geram-se fulcros magnéticos ou energéticos, que em um primeiro momento atraem e repelem forças iguais ou contrárias, respectivamente, robustecendo a potência original e aguardando o campo mental propício à sanção. Se o fulcro gerado estiver em desarmonia com as diretrizes da harmonia multiuniversal, começa a se formar um foco de atração dos mecanismos de reajuste e reequilíbrio. Se as ações ou intenções estão em acordo com os divinos princípios, ganham poder e robustez, criando um campo de ressonância poderoso, tendente à associação e à influenciação de outros campos em desenvolvimento. Buscando compreender as palavras de Jesus no versículo sob nossa análise, quanto ao princípio das dores, vamos aprofundar nossas reflexões no que diz respeito aos fulcros de atração, das reharmonizações e dos reajustes. Bem, vamos então começar a trabalhar esse conceito inicial aqui, trazido pelo espírito Leon Denis. Então ele chama atenção para as nossas ações ou intenções. Então perceba que há um conjunto harmônico que gera consequências. Então, tanto as intenções quanto as ações, elas estão interligadas a um processo de consequência, de ressonância. E isso tem consequências, isso traz para a nossa vida determinados contextos de ajuste dentro de uma perspectiva comunitária, dentro de uma perspectiva de associação, ok?
Então isso nos mostra que as nossas intenções, isso nos mostra que as nossas ações. Hoje nós estamos aqui com um pequeno problema, né? Na entrada da plataforma Wave, mas nós estamos gravando esse vídeo. O pessoal do Instagram está vendo ao vivo, mas o pessoal que acompanha pelo YouTube e pelo Facebook não há possibilidade, porque nós estamos com um problema técnico aqui hoje. A gente até entra na nossa plataforma, mas não consegue entrar nos espaços que deflagram a transmissão para as plataformas do YouTube e do Facebook, tá bom? Mas nós estamos gravando o vídeo e vamos subir o vídeo assim que a gente encerrar, ok? Muito bem, então nós temos um contexto de associação. E o que significa isso? Nós vamos tendo nossas intenções, vamos vivenciando nossas ações, e isso vai formando por dentro de nós um contexto de fulcro magnético. Então, o mal que fazemos a nós, ou o bem que fazemos a nós, pelas nossas intenções e pelas nossas ações, gera por dentro de nós um fulcro que irradia e que se conecta com a coletividade. Essa coletividade pode ser a coletividade desencarnada, os espíritos desencarnados, e também a coletividade encarnada, aqueles espíritos que estão encarnados, assim como nós, de forma que a nossa vibração, a nossa energia, o nosso magnetismo, ele é atrativo, ele produz estímulos encorajadores, ele produz estímulos de ação, ele produz estímulos de aproximação, ele produz estímulos de simpatia, de antipatia, ele produz estímulos de ódio, de vingança. Então, por que nós estamos muitas vezes vivenciando problemas que não compreendemos o porquê que determinadas coisas acontecem conosco? Por que determinadas pessoas nos tratam de uma forma agressiva, de uma forma demonstrando uma incompreensão, demonstrando uma disposição de nos ofender, de nos machucar, ou de nos ajudar, ou de nos favorecer? Por que essas coisas acontecem? Por que há perseguição espiritual? Por que há proteção espiritual? Por quê? Por causa desse magnetismo que nós exalamos por dentro de nós. Esse magnetismo, ele é fruto das nossas intenções e das nossas ações. Então, quando temos uma intenção, e a intenção, ela foi muito trabalhada por Jesus na passagem da viúva pobre, que deitou 2 moedas no gasofilácio, no Templo de Jerusalém. Era uma mulher viúva e pobre, mas Jesus fez uma análise da intenção dessa mulher, daquilo que ela trazia por dentro, a forma como ela pensava e sentia aquele ato de doar tudo que tinha, que eram 2 moedas. E foi tão importante a questão da intenção que essa mulher ficou registrada na história. Ela consta aí nos evangelhos e ela é estudada, a intenção é estudada desde então nos círculos do cristianismo. Então a nossa intenção, ela cria em nós, por isso que ela precisa ser bem compreendida por nós. A intenção cria em nós determinados parâmetros de energia
que vão nos favorecer ou nos prejudicar. Tá certo? Isso aí a gente precisa compreender. Não dá para viver mais sem intenção. O que eu vou fazer? Eu preciso analisar a minha intenção. Eu preciso perceber o que eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo? Eu estou obedecendo a uma sensação? Eu estou obedecendo a um instinto? Eu estou obedecendo a quê? A quem? Então, essa intenção, ela precisa ser observada por nós. Meus amigos, quantas coisas nós fazemos sem intenção? Quantas coisas nós fazemos sem a menor preocupação com o que, com como, de que forma estamos fazendo? Percebe? Muitas vezes nós vamos vivendo a vida dentro de um contexto de reflexão, dentro de um contexto de inconsequência, dentro de uma dinâmica que não nos favorece, que não se torna consciente para nós, mas gera consequências. Então perceba que agir sem pensar nas intenções acaba sendo algo esquisito, porque se você vai pagar o preço, se você vai pagar o preço pela sua ação, se você vai vivenciar, você vai assumir as consequências da sua ação, por que não analisar anteriormente as intenções? Qual a minha intenção? Qual o meu sentimento? Qual o meu desejo ardente envolvido nessa operação que eu estou fazendo? Nessa ação que eu estou implementando? Então, a ação e a intenção geram por dentro de nós irradiação, que se conecta com as faixas de proteção espiritual ou com as faixas de reajuste. Percebe? Então, quando eu tenho uma boa intenção, uma intenção saudável, uma intenção inteligente, e tenho um comportamento que acompanha essa intenção, eu entro nas faixas da proteção divina. Um exemplo disso: perdoar 70 vezes 7 vezes. É uma das leis morais mais importantes. Quando eu perdoo de coração, quando eu perdoo com sinceridade, com esquecimento, mesmo que a outra pessoa não me perdoe, mesmo que ela nutra por mim um sentimento de vingança, um sentimento de ódio, se ela planejar uma vingança, uma ação para me prejudicar, se eu intencionei e agi perdoando com sinceridade, eu estou matriculado, inserido nas faixas de proteção divina. A minha intenção e o meu comportamento alinhados, conjugados com o bem, criam para mim proteção. Então, qual a melhor forma de proteção que nós temos para nós? É o nosso comportamento. Mas esse comportamento, ele precisa estar amparado, direcionado por uma intenção, a intenção verdadeira. Que aí você potencializa o seu poder, a sua irradiação e a sua proteção espiritual. Entende? Então, é importante orar? É. Mas no Evangelho você tem vigiai e orai. Vigiai é a sua construção, você é responsável pela construção da sua proteção espiritual. Você é responsável pela construção da sua proteção mental. Você é o construtor direto da sua proteção e, para isso, o termo vigilância nos chama a atenção para esses movimentos
das nossas intenções que precisam estar secundadas pelas nossas ações. Se você entender esse binômio intenção e ação, você entra numa faixa de poder espiritual, de irradiação positiva e de proteção espiritual. Entendeu? Aí você vai orar, naturalmente, se você já tem uma boa intenção, se você já tem um bom comportamento, quando você ora, quando você faz a sua prece, essa prece vai ter uma potência, essa prece vai ter um poder extraordinário. Entende? O que nós fazemos normalmente? Nós oramos muito, rezamos muito e mantemos comportamentos duvidosos. Não damos importância à intenção, vamos fazendo as coisas sem análise, sem critério, sem preocupação em nos alinharmos com a vontade de Deus e nos transformamos aí em grandes rezadores, né? Mas a prece, ela tem o poder de amenizar, mas o que vai efetivamente garantir a sua proteção, o seu poder espiritual, a sua harmonia de vida, é esse binômio, intenção e comportamento. Tá certo? Importante entender isso aí. Muito bem. E o que Leon Denis traz para nós aqui? Ele traz que esses núcleos energéticos, eles permanecem em nós. E nós vamos desenvolvendo várias experiências ao longo da nossa encarnação. Nós vamos desenvolvendo várias possibilidades de crescimento. Nós vamos desenvolvendo vários contatos sociais, vários contatos com a matéria, vários contatos com a fé religiosa, vários contatos sociais, com grupos sociais, e vamos desenvolvendo virtudes, vamos tendo muito êxito em determinadas frentes das nossas experiências, mas temos ali arquivado por dentro de nós esses núcleos. Aquilo que fazemos sem intenção, sem conhecimento, simplesmente fazemos e depois aquilo fica por dentro de nós. Aquela experiência precisa ser trabalhada novamente. Ela precisa ser revivida. Ela precisa ter um novo contexto de experiência, de oportunidades, para que a gente possa ressignificar aquela experiência. Entende? E aí entra o papel da dor. O papel da dor. Vamos dar sequência aqui ao texto de Leon Denis para a gente entender bem. O ser, uma vez tendo estabelecido um fulcro em desarmonia com a grandeza da lei de amor, com suas potências parcialmente estagnadas por esse mesmo fulcro, entra em imediato sistema de resgate pelo mecanismo de sanção da lei, cuja consciência é a ferramenta básica. Inicia-se o ciclo transmutador de suas ondas mentais por meio dos mecanismos da providência divina. Automatismos milenares são despertos para o total aproveitamento do ciclo provatório ou expiatório, conforme as necessidades do espírito. Meus amigos, tem uma passagem no livro de Gênesis que fala da marca de Caim. É exatamente isso aqui, tá? Vamos dar sequência aqui. Profunda agitação energética pode ser sentida e traduzida em dores. As estruturas perecíveis em convulsão, extravasando os núcleos potenciais estagnados, às vezes por séculos. Assim ocorre porque uma nova estrutura de valores já vem sendo edificada pelo espírito em seus arquivos espirituais superiores.
haverá então como que um digladiar de conceitos, uma oposição na intimidade do ser, muitas vezes ao sabor de insegurança e dúvida, desorientação e vacilação. Estruturas que se supunham sólidas e seguras parecem agora rachar sob o sopro das experiências adquiridas, desmoronando-se sob os olhos espantadiços do ser. Este, inseguro, tenta salvá-las com as adaptações convenientes das leis magnânimas que seu intelecto conseguir elaborar. Então veja bem, vamos entender o mecanismo da dor, que é o tema da nossa live de hoje. Quando que acontece a dor? Quando que acontece a dor? Nós vamos construindo nossas experiências. Essas experiências, elas precisam ser registradas. Elas são registradas por dentro de nós, porque elas geram crescimento, elas geram avanço espiritual, elas geram, todo o nosso contexto de vida, todo o nosso contexto de experiência. Então é preciso que haja experiência registrada, Tudo precisa de um registro, tudo precisa de uma memória. Ocorre que, nesse contexto, nós vamos deflagrando um processo de segurança íntima. Então, à medida que a experiência vai surgindo em nós, nós vamos adquirindo um tipo de experiência, de segurança, que vai nos dando uma determinada segurança de vida. Essa segurança, ela está relacionada à nossa compreensão de Deus. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Quanto mais nós conhecemos Deus, quanto mais nós nos empenhamos em conhecer Deus, mais nós vamos nos conhecendo. E quanto mais a gente compreende o poder, a sabedoria, o amor, a misericórdia de Deus, mais a gente vai se compreendendo e vai entendendo que temos também essas possibilidades por dentro de nós, num grau relativo, mas temos. Essa segurança que vamos alcançando pela força das experiências produz uma harmonia com a vontade divina, de acordo com o conhecimento que temos de Deus, ou produz por dentro de nós uma desarmonia. Essa desarmonia nos denuncia para nós próprios o quanto nós precisamos conhecer Deus. Entende? Olha a importância disso. Por que eu tenho dores? Por que eu tenho desarmonias? Por que eu tenho aflições? Por que eu tenho esse contexto de desorientação? Por quê? Porque eu conheço pouco Deus. Eu conheço a vontade de Deus muito pouco. Ou não me esforço para entender a vontade de Deus. Então eu vou fazendo as coisas na pauta do meu livre-arbítrio. E o meu livre-arbítrio é um processo que eu desfruto para chegar ao discernimento. Como o meu livre-arbítrio me coloca, às vezes, em situações de dificuldade, entra a misericórdia divina. Então, meus amigos, a segurança que nós sentimos, ela vai se prolongando
ela vai se prolongando porque eu vou exercendo o meu livre-arbítrio. Na maioria das vezes, a gente ainda está com dificuldades, né, de fazer escolhas, de tomar decisões. O nosso livre-arbítrio nos coloca em faixas de constrangimento, em faixas de sofrimento, mas nós temos sempre a misericórdia divina, que nos ajuda a reescrever, a reviver essas experiências, numa perspectiva de que a gente ganhe esse tempo para compreender melhor Deus e possa intimamente tomar as decisões espontaneamente, visando a nossa transformação. Acontece que, quando a gente não conhece esse processo, e aqui Jesus, no sermão profético, ele está falando de um processo, o processo de despertamento do Filho do Homem, que é a faixa de evolução consciente. É quando você posiciona a sua mente, é quando você posiciona o seu potencial espiritual em seu benefício, analisando, medindo, calculando, ponderando as intenções e os comportamentos, e você posicionando a sua mente de forma favorável a você, você se ajusta ao processo de uma forma muito elegante, com elegância espiritual, com poder espiritual, com proteção espiritual. Então o sermão profético fala desse processo. E quando que inicia o sermão profético? Ele inicia quando os discípulos perguntam para Jesus quando seria a volta dele e quando o mundo ia acabar, quando seria o fim do mundo. Então Jesus, ao responder, ele não fala da volta dele. Jesus não fala da volta dele. Jesus fala do despertamento do Filho do Homem, a centelha crística num outro patamar de evolução, de crescimento, de iluminação. E quando Jesus fala lá no versículo 14 que então virá o fim, é o fim do processo de despertamento do Filho do Homem. Porque esse processo ele precisa ser entendido por nós. Nós estamos falando de dor. Onde surge a dor? A dor surge na medida em que nós não consideramos a nossa intenção e o nosso comportamento. Nós damos vazão às nossas sensações, aos nossos desejos, muitas vezes duvidosos, desnecessários. Nós damos vazão aos nossos impulsos, nós damos vazão a muitas coisas que na verdade, qual a intenção disso? Por que nós estamos fazendo isso? É vingança? Por que eu estou agindo assim? É despeito? É vingança? É pouco caso? Entende o que é a sua intenção? Por que eu estou praticando determinado ato? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou consumindo isso? Por que eu estou ingerindo isso? Por que eu estou praticando isso? Qual a intenção? Me vingar de alguém? Prejudicar alguém? Eu faço isso para dar vazão à satisfação dos meus instintos, dos meus desejos, que eu ainda não aprimorei, das minhas sensações? Qual a minha intenção? Entende? E essa intenção, ela vai surgir naturalmente antes do comportamento. Percebe que todo comportamento ele é precedido por uma intenção. Tá certo? Aquilo vem do nosso sentimento. Sentindo, pensas. Pensando, ages.
O sentimento, ele é um desdobramento do instinto. Quando você tem essa linha de instinto e sentimento, você vai ter sensações, você vai ter desejos, você vai ter uma série de circunstâncias que gravitam nesse eixo do instinto e do sentimento. Então, quando eu dou vazão ao que está por dentro de mim, sentindo pensas, pensando realiza. Ao sentir e pensar, eu crio a intenção. Nós temos desejos, temos necessidades, temos. Sentindo. Sentindo, pensas, aí eu crio a intenção. A intenção, ela está relacionada ao instinto, sentimento, aliada ao pensamento. Sentindo, pensas. Criei a intenção. Nesse momento que eu crio a intenção, eu preciso analisar. Perceba que Emmanuel foi muito feliz na construção desse pensamento, porque você tem dois tempos de pensamento: sentindo, pensas; pensando, realizas. Você passa maior parte do tempo, mesmo que seja uma ação de segundos, você gasta energia, você gasta tempo, um tempo maior, pensando. Então você cria a intenção, sustenta a intenção ou combate a intenção, ou modifica a intenção. Sentindo, veio o desejo, veio o instinto, veio o condicionamento. Eu crio a intenção. Aí eu tenho o segundo tempo da intenção. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Esse segundo tempo é um tempo meu. É um tempo de ressignificar essa intenção. E aí, então, eu vou realizar. Percebe que o meu comportamento, ele é fruto, ele é o produto final de uma sequência de procedimentos importantes por dentro de mim? Então, o meu comportamento, ele não é algo que surge do nada. Primeiro eu senti, pensei, repensei, e aí agora eu vou então agir. Entende como que funciona a coisa? Como que eu estou me posicionando? E aí entra o mecanismo da dor. Aí entra o mecanismo da dor. Porque, veja bem, na medida em que eu me mantenho nessa dinâmica de sentir, pensar, pensando, realiza, e na medida que eu não avalio a minha intenção, eu simplesmente vou fazendo aquilo que meu instinto, aquilo que meu desejo faz surgir, vem à tona aquele desejo, vem à tona aquele instinto, eu penso, repenso e faço. Ou seja, esse tempo de pensar e repensar, eu não estou desfrutando dele, eu não estou avaliando ele, eu não estou usando esse tempo em meu benefício. Entende? E o que acontece nessa hora? A gente vai fortalecendo esse núcleo energético. Então vem o instinto, vem o sentimento. Eu penso, repenso e faço. Então o que eu estou fazendo nesse pensar e repensar? Eu estou simplesmente... eu vou fazer isso porque eu não gosto daquela pessoa, eu vou fazer isso em vingança dos comportamentos daquela pessoa, daquele familiar, daquele chefe. Eu vou fazer isso porque eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Eu vou fazer isso porque fulano não merece que eu tenha um comportamento melhor. Eu vou fazer isso porque eu gosto e eu faço o que eu... Percebe? Isso tudo em fração de segundos é processado e reprocessado
sentindo, pensas, processa, pensando, ages, é o reprocessamento. Então, a intenção, ela vai dando alimento, ela vai nutrindo esse fulcro energético. Então, em vez de estar despertando o filho do homem, eu estou abafando o filho do homem. Eu estou criando um véu, uma tampa dentro do meu potencial crístico naquela experiência. Percebe? Por isso que a doutrina espírita nos chama tanto a atenção para a intenção. Porque você tem duas fases, desde o impulso até a ação, você tem um tempo maior na mente, produzindo a intenção, produzindo o pensamento. E a gente nunca valorizou isso como precisava valorizar. Vem o impulso, a gente faz. Só que as fases de pensamento acontecem naturalmente. Isso é um processo. E onde entra a dor? A dor entra justamente na medida em que nós vamos repetindo esse comportamento incompleto, não vamos dando importância à intenção, não vamos dando importância ao comportamento que precisa ser a consequência natural de uma boa intenção, de uma intenção lúcida, e aquilo vai criando uma tampa, um tampão, um véu, uma opressão natural ao meu despertamento espiritual. Tanto que determinadas pessoas, quando descobrem isso e mudam a intenção, começam a analisar a sua intenção, começam a analisar o comportamento que decorre dessa intenção e começam a ajustar para melhor esse comportamento, começam a evitar determinados comportamentos de forma consciente. Eu não vou praticar isso porque isso me prejudica. Eu não vou fazer isso porque isso é prejudicial, isso não me protege espiritualmente. Eu não estou conseguindo ter uma boa intenção, então eu vou analisar o conjunto de valores para aquela experiência, para que a minha intenção seja o respaldo do meu comportamento e o meu comportamento seja o produto digno de uma intenção bem construída. A dor surge quando eu não alinho esse processo, quando eu não verifico, quando eu não investigo, quando eu não percebo as minhas intenções. E acabo tendo comportamentos que me distanciam da proteção espiritual, da harmonia íntima. Eu sou o meu grande protetor espiritual. Se você fizer uma análise desse mecanismo, você vai perceber que a sua proteção espiritual, a sua harmonia, a sua saúde, a sua euforia de vida estão nas suas mãos. Você é o grande construtor da sua proteção espiritual. Porque quando você se fortalece, você facilita o trabalho dos mentores espirituais. O mentor espiritual nos protege? Protege. Mas se eu não me proteger, se eu não desfrutar dos mecanismos de autoproteção, se eu não entender esse processo, eu dificulto o trabalho dos meus mentores espirituais. Por quê? Porque eu me matriculo num processo de reajuste. Como eu estou em desequilíbrio, quais as forças que eu vou atrair para perto de mim?
Que tipo de companhias eu vou atrair para perto de mim? Companhias encarnadas? Companhias desencarnadas? Imagina a qualidade disso. Entende? Porque é um mecanismo de reajuste. Eu vou atrair para perto de mim pessoas que têm a mesma dificuldade para que a gente possa ter o processo de espelhamento, né? Um começa a agredir o outro, ser irreverente com o outro, machucar o outro, na tentativa, na probabilidade de cair em si, de acordar para as realidades da vida. Então a dor surge nesse momento. A dor surge nesse momento em que eu estou sofrendo uma incompreensão do outro. O outro me agride, o outro é incompreensivo comigo, as pessoas, o grupo, a dor. Eu falo, mas por que eu estou passando por isso? Analisa suas intenções, analisa seus comportamentos, entende? Ah, mas Marcelo, não, é assim que funciona. Por isso a dor, ela é esse nosso desespero íntimo, essa nossa aflição, essa nossa condição de ausência de paz, ausência de tranquilidade, tá? E o que acontece nessa hora? Olha o que Leon Denis nos traz aqui. O princípio das dores normalmente é demarcado pela defesa ardorosa da segurança que conhecemos. Debatemo-nos entre sofismas e receios, insistindo em construir um templo onde possamos materializar o amor de Deus por nós. Existirão, acaso, templos mais rígidos que aqueles em que repousam nossas convicções intelectuais sobre a lei divina? Haverá estruturas mais complexas que as de nossos temores do nada? Podeis retrucar dizendo-vos adeptos de uma doutrina que não aceita a ideia do nada. Porém, digo-vos que essa mesma doutrina, manancial de recursos que Deus nos legou por misericórdia, tem há quase 2 séculos estado em degladio dentro de vós, com vossas convicções estruturadas em lama e pó. Observai-vos a vós mesmos, meus caros irmãos de ideal, ainda mais os ídolos de ouro das argumentações intelectuais. Sob os apupos da descrença alheia, vós vos inflamais em defensores da verdade. E qualquer vento de suposta discordância de vossos pontos de vista tem a resposta imediata de vossa irritação, com disfarces muito bem elaborados de lógica e segurança. Ora, a segurança já está posta no Evangelho e nas obras áureas da codificação. Tais ferramentas pedem vossa calma e vossa boa vontade, prescindindo de vosso desequilíbrio. A verdadeira convicção traz calma e segurança, suficientes para a branda análise de todas as coisas. Eis o princípio das dores. Amamos aquilo que sabemos como se for a parte formadora de nosso ser. Mas o que sabemos, o que verdadeiramente já devassamos dos enigmas da sabedoria universal? Que compreendemos desse Deus que cria os mundos a partir da explosão de outros e faz brotar vida e ordem do caos e da suposta desordem? Leon Denis. Olha só que interessante. Aquilo que conhecemos, aquilo que vivenciamos, vamos relembrar o mecanismo. Sentindo, pensas, pensando, realizas. Realizei, aquilo vira memória por dentro de mim. Aquilo vira experiência. Se eu pratiquei uma experiência, se eu vivenciei uma experiência, de forma atabalhoada, de forma equivocada, de forma estranha, o que vai acontecer? Eu vou criar registros estranhos dentro de mim, mas que proporcionam segurança. Por quê? Porque a experiência registrada proporciona segurança.
Você não perdeu nada com aquela experiência. Você ganhou registros. Você viveu a experiência com as pessoas, com as instituições, com os governos, com o comércio, enfim. Você viveu a experiência e você não perdeu. Aquilo está registrado. Agora você imagina viver essas experiências por várias e várias encarnações. Imagina a segurança que nós sentimos com esses registros por dentro de nós. E nós defendemos esses registros. Nós defendemos nossas posturas, muitas vezes, viciosas. Por quê? Porque aquilo é um sinônimo de segurança íntima. A minha segurança me dá a sensação de proteção. Lembra que até pouco tempo atrás, poucos minutos atrás, eu falei que você é o seu grande protetor? Por quê? Porque você tem a segurança dos registros das experiências vividas. Então você acredita naquilo. Você acredita nos seus conceitos. Você acredita no conceito que você elaborou sobre as pessoas, sobre os fatos, sobre as coisas, sobre tudo. E isso te dá segurança. Então você defende isso. Você não muda, você não vê razões para mudar. E nessa hora, então, entra a dor. Por quê? Porque determinadas experiências novas vão surgir pessoas no seu caminho que vão te desafiar. Às vezes um filho, às vezes um marido, às vezes uma esposa, às vezes um chefe, às vezes alguém. Tem tantas formas, né? As pessoas se aproximam, os fatos acontecem, e aí você vai se ver em dores, porque você sente segurança com a sua história e não com o novo, não com as novas ideias, não com as novas pessoas, não com a nova filosofia. E aí o que a gente faz? A gente defende aquilo que a gente imagina que produz segurança por dentro de nós. A gente defende. Fala, não, isso não é assim. Eu me sinto seguro se eu produzir determinada intenção e determinado comportamento. De onde que a gente traz essa segurança de ser assim tão sistemático, tão negligente, tão... A gente traz das nossas experiências. A gente fala assim, não, é do jeito que eu quero, é como eu quero, é o que eu penso, e isso é a nossa segurança. Porque a gente ainda é muito tosco, a gente ainda é muito bruto, a gente ainda é muito despreparado, então a gente sente, aquilo é segurança. Então eu vou fazer assim. Por que você está fazendo assim, Marcelo? Porque sim, porque eu gosto, é assim que eu faço, é assim que eu me sinto seguro, minhas emoções fluem bem quando eu estou batendo, quando eu estou agredindo, quando eu estou me impondo, quando eu estou aquela coisa bruta. Segurança. Só que a gente não percebe que estamos sendo desafiados a uma mudança. Estão surgindo pessoas na nossa vida, estão surgindo fatos, estão surgindo experiências que estão mexendo com essas estruturas. Daqui a pouco já acontece uma rejeição com a nossa postura, com as nossas ideias. Daqui a pouco o que a gente imaginava que era fantástico começa a dar errado. Começa a dar errado. Você começa a ter problemas na gestão das coisas que você administra. Pode ser suas finanças, pode ser seus estudos, pode ser seus contatos sociais. Começa a dar errado. Entende? O que você achou que era fantástico, extraordinário, começa a ruir. As pessoas começam a se incomodar. As pessoas começam a se decepcionar.
as pessoas começam a se vingar de você, a prejudicar você. Aí você fala assim, puxa vida, mas eu fiz tudo que eu fiz com tanta boa intenção, eu fiz tudo tão tranquilo. Pois é a sua segurança que está sendo agora desafiada pela força das circunstâncias. E aí vem a dor. Vem a dor. A dor é quando a sua segurança íntima, você se sente abalado, você se sente desestruturado. Aí vem a dor. Esse processo de sair da dor, ele pode levar um certo tempo. Quanto tempo, Marcelo? Não sei. Depois que você compreende o processo, fica mais fácil. Você fala assim, puxa vida, todo dia eu brigo com a minha esposa, todo dia eu brigo com o meu marido, todo dia eu brigo com o meu chefe, todo dia eu brigo com fulano, todo dia eu brigo com ciclano, todo dia eu tenho um problema em tal atividade. Para pensar, analisa. Às vezes a pessoa padece um processo obsessivo de longo tempo. Por quê? Por que os obsessores não dão paz para aquela pessoa? Por que ela se conecta com as faixas de correção pela via do processo obsessivo? Por quê? Então esse processo ele pode demorar sim um longo tempo. Depende. Por isso a importância de um estudo como esse, porque você compreende o processo que foi revelado por Jesus no sermão profético. E quando você conhece a verdade te liberta. E quando você fala, puxa vida, se eu estou sofrendo dores, se eu estou tendo dificuldades, se eu estou tendo lutas, deixa eu analisar as minhas intenções. Por que eu estou praticando determinada fala, determinada postura? Qual a minha intenção? Eu estou com medo? Meu sentimento é de vingança? O que está acontecendo? Por quê? E aí, quando eu começo a analisar a minha intenção, sentindo, pensas. Opa, intenção. Pensando, realizas. Você tem duas chances. A primeira você pensa, é o original. Vou fazer por vingança, vou fazer para destratar, vou fazer para desprezar. Sentindo, pensas. Você sente a sua intenção. Pensando, realizas. Esse segundo pensar é a forma de ponderar o primeiro pensamento instintivo que veio. Quando você entende isso, você fala, puxa vida, eu estou fazendo isso movido por um pensamento esquisito, por um pensamento estranho. Quando você começa a acordar para isso, as coisas começam a mudar. Mas, meus amigos, o nosso horário chegou ao fim. Hoje nós não conseguimos entrar na plataforma que distribui para os canais, que é o Wave Video. A gente não conseguiu entrar. A gente entrou até metade do caminho, mas a entrada no estúdio e o start a gente não conseguiu. Não sei por que motivo, talvez alguma questão técnica. Então nós estamos gravando essa aula, gravando essa live. Só o pessoal do Instagram que conseguiu assistir ao vivo, né? Ao vivo para o Instagram foi. Agora, o pessoal que assiste pelo YouTube e pelo Facebook, a gente está gravando e eu vou subir esse vídeo para os canais, tá certo? Então fica aí a explicação, né? Pareceu estranho, né? Hoje só transmissão ao vivo só para o Instagram. Mas a gente vai subir o vídeo, tá bom? E já fica o convite para amanhã, 8 horas da manhã, a gente dá sequência aos nossos estudos. Lembrando que nossas lives acontecem segunda, terça, quarta e quinta-feira, nesse horário, 8 horas da manhã, horário de Brasília.
6 horas, horário do Acre. Estou até vendo aqui minha amiga Gisele Gomes no Instagram. Também conosco aqui a Bruna Bacelar, né? O pessoal que está nos acompanhando aí. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria sempre poder contar com a presença de vocês, com a participação, com o apoio. Então, meus amigos, amanhã a gente continua, tá bom? Espero que amanhã a gente não tenha problemas técnicos, né? Com essa questão das transmissões. E amanhã, então, a gente continua os nossos estudos. Rogamos a Jesus que nos dê uma excelente semana que se inicia, uma segunda-feira maravilhosa, com bons pensamentos, boas palavras, boas ações, que seja realmente um dia maravilhoso. Até amanhã, então, se Deus quiser. Um grande abraço a todos, muito obrigado.